Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de momentos delicados. E eu sei que muitas vezes isso acontece comigo, acontece com todo mundo que trabalha em televisão ou de qualquer forma com mídia. Às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas interpretam outra completamente diferente. Você fala, cara, mas eu fui tão transparente em falar? Sim, sim. Isso aconteceu com você algumas vezes, até em relação ao que você comentou, que em determinado momento da sua vida, você percebeu que você estava ingerindo muita bebida alcoólica. E as pessoas distorceram isso de uma forma como se você fosse uma pessoa que não que tivesse problema que tivesse Sim, sido, mas sim. simplesmente não foi aquela a verdade. Isso te incomoda muito? Embora você tenha ajudado muitas mulheres também a perceberem algumas coisas na vida? Me incomodou na época porque é um pouco quando você perde o controle, né? E eu sei que a gente sabe, né? A gente não tem controle de tudo. De nada, De né? nada. Exatamente. A gente não tem Você viu a controle de nada, é pandemia, o que isso. fez com a gente, né? A gente é mais a frase correta é essa. A gente não tem controle de nada. O que eu posso controlar é um pouquinho a forma como eu vou reagir diante às situações. Isso eu posso aprender a me controlar. Mas o que aconteceu foi que eu estava vivendo um momento pessoal muito difícil, que como eu falei, até como a caixa diz aí, altos e baixos, né? Então, digamos, eu estava numa depressão, estava num baixo. Então, eu estava vivendo um momento mais introspectivo, mais questionando coisas da minha vida e vivendo, de fato, uma coisa que eu precisava viver, que era parar e olhar para dentro de mim. Então, é o que eu falei, comecei a chamar de o caminho do autoconhecimento, que eu passei a me conhecer de verdade. Não dava mais para ficar vivendo no automático. Às vezes a gente vai vivendo no automático. Automático. A vida me chamou na chincha e falou, para. E eu comecei a sentir, comecei a ter síndrome do pânico, crises, né, de ansiedade. E aí são sintomas de que a sua cabeça já não está bem. O corpo está bugando. Exatamente, porque eu acredito muito que nós somos energia. Então começa aqui no campo da energia, do corpo sutil, até pegar no corpo físico. Então eu digo que a maternidade me abriu um caminho de ressignificação de vida. A Bárbara de antes já não era mais a Bárbara aquela, né? Muitas mudanças, muitas transformações na minha vida. Eu digo que eles são os meus mestrinhos, porque fizeram, eu digo que é o caminho do meu coração. Eu passei a me olhar com outros olhos, olhar para a minha vida para eles, né? Eles me mostrando a vida com outros olhos. Então, começou a dar alguns conflitos. A bebida acabou sendo, digamos, eu até disse que foi uma válvula de escape. Eu estava com algumas questões que estavam ali passando despercebido e até que chegou um momento que eu realmente vi, olha, não dá mais para continuar. Como, digamos, quando você percebe que tem alguma coisa, um hábito seu, que já não está te fazendo bem, seja ele qual for, que você fala, Por chegou exemplo, a hora a comida. Comida, quando você come demais. Ou quem faz sexo. E comprar, compulsivamente, você compra compulsivamente. Todos esses são vícios. Açúcar, claro. Exatamente. Você trabalha para fugir de casa. Para É. fugir de casa, eu digo, do teu problema, da sua casa interior. Eu trabalho com o meu corpo, porque eu não me enxergo. Exatamente. E ali, eu comecei a ter essas percepções e eu também estava muito abrindo o meu campo espiritual. Não é religião, que eu digo que eu sou uma pessoa espiritual. Eu gosto da espiritualidade, sabe? Porque é isso, eu me entendo como um ser, uma alma aqui, né? Vivendo uma experiência terrena, matéria. E aí, eu comecei a entender que eu precisava abandonar algumas coisas, que é difícil até, né, gente, nos nossos hábitos, que a gente está tão condicionado. Sim. E eu falei assim, para eu mudar essa minha condição, não adianta eu ficar esperando, sabe, assim, um milagre. As coisas só vão mudar na minha vida se eu mudar. Eu começo o processo o processo de mudança internamente. Então eu comecei a fazer esse caminho de dentro para fora. E com isso eu decidi parar de beber álcool, né, de consumir álcool, que aliás naquele momento foi uma escolha acertadíssima, e eu fui numa ótima intenção, minha intenção foi do coração, de compartilhar isso que eu estava comemorando 4 meses, era início de ano, eu fiz um post bem lindo, peguei uma foto minha linda caminhando, assim, sabe? E falando que eu estava vivendo cada vez mais esse momento de autoconhecimento e que algumas coisas não davam mais match na minha vida,
como a minha relação com o álcool, que eu tinha cometido excessos, que eu tinha percebido os meus excessos e que eu estava decidindo, que eu estava comemorando 4 meses sem De álcool. vitória, né? É, dessa Beleza, escolha, né? exatamente. Temos